Vamos mudar um pouco de assunto e falarmos agora de um detalhe que acabou chamando a atenção na posse da Ordem dos Pastores de Maringá. O jornalista Ângelo Rigon, inclusive, escreveu um artigo no seu site sobre a posse da Ordem dos Pastores. Ele escreveu o seguinte: a posse da nova diretoria da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá, ocorrida nessa semana, foi bastante concorrida, com a presença, inclusive, de muitos políticos, né? O Ângelo Rigon escreveu que, há algum tempo, um pastor reconheceu isso como uma autocrítica, que a OPEM de Maringá tornou-se uma espécie de partido político não oficial, com membros ocupando cargos comissionados no Executivo e também no Legislativo. A posse do pastor Leônidas Carvalho e a nova diretoria contou com a presença, inclusive, de vários pré-candidatos a prefeito e a vereador também. Eu começo agora com o Calazans. Calazans, o jornalista Ângelo Rigon escreveu um texto aqui que realmente chama a atenção. A posse de uma ordem como essa dos pastores, ela é concorrida mesmo ou porque nós estamos em época de eleição e os políticos correm atrás desses pastores? Eu acho que é as duas coisas, né? Mas acho que as duas coisas são legítimas também. Não vejo nada de demais nisso. Nós debatemos situação parecida com relação ao Conselho Tutelar. Natural que vereadores, por exemplo, buscassem apoiar candidatos ao Conselho Tutelar, que pré-candidatos buscassem apoiar e que pré-candidatos também fossem candidatos ao Conselho Tutelar. Isso é do jogo, isso é legítimo. Maringá tem uma ordem dos pastores que tem lá suas falhas, enfim, né? Como toda entidade tem, mas que é bastante atuante, é bastante presente na sociedade e naturalmente isso atrai o olhar dos políticos. É natural, né? Para quem participa das reuniões da Ordem dos Pastores, percebe que durante o ano todo sempre tem a presença de políticos, mas em ano eleitoral, natural que pré-candidatos participem também e ocupem esses espaços lá. Isso é do jogo. Então, e realmente isso acontece, mas não vejo como nada de estranho, né? Nós tivemos algumas contestações pelo fato de que a direção que terminou, membros da direção ocuparam cargos comissionados na administração municipal, mas também não tem nenhuma vedação com relação a isso, né? Os pastores se reuniram, os filiados votaram, a entidade sempre manteve a sua atuação de forma absolutamente normal, regular, a despeito dessas posições. Muito bem. Edivaldo Magro, política e religião deveria se misturar? Tem que se misturar, na opinião do senhor, ou não? O Estado é laico, né? Tecnicamente é uma fronteira entre aí, mas não vejo problema nenhum. Concordo plenamente com o Calazans. Acho que não dá para fazer essa leitura em relação ao posicionamento de entidades, sejam religiosas, né? Ou de outro cunho, cultural, que seja, social, e que há um envolvimento, um engajamento político. Acho que já passou essa fase, né? Já outrora talvez tenha sido assim, em que não havia um viés político no comportamento de entidades. Ainda mais agora com essa questão da polarização, né, que tem se acentuado muito nos últimos anos, é bem natural. Eu não vejo nenhuma fronteira que foi cruzada aí pela Ordem dos Pastores em absoluto, porque todas as instituições, né, volto a repetir, tem este viés de envolvimento de alguma opção ideológica ou de uma preferência ideológica, algum comportamento até está aí na sua exegese, é isso que se fala, né? Exegese, nas origens da instituição. Então por conta disso, tem um DNA genético da instituição em que ela nasceu. A gente tem que, por exemplo, assim, sempre tem uma postura mais à direita, outra instituição mais à direita, outra mais à esquerda. Vide que a renovação carismática católica nasceu como um braço político. Né? Você exatamente, tem todo um berço, muito bem lembrado, aliás. Né? Você tem todo um berço. E elege representantes para a Câmara Municipal. Exatamente. Eu não vejo, sinceramente, nenhum problema em relação a esse comportamento. Então, reforço aqui as palavras do Calazans, não vejo nenhum problema, nenhuma fronteira sendo cruzada aí pela instituição. Eu vou ser contra os dois aqui. Eu acho que cada um no seu quadrado, não dá para misturar, né? Você vai ali para ter um encontro de paz e com Deus, não para fazer campanha política. Não que eles estivessem fazendo isso nesse momento, mas em alguns momentos a gente viu até na eleição passada ali, muitos padres, né, pregando ali a favor de um lado ou de outro. E muitos evangélicos também. Muitos evangélicos também. Eu falei padres, mas que sejam evangélicos, ou centros de Umbanda, ou qualquer lugar que seja, religião que seja, né? Ano passado, teve sim esse envolvimento. Então, acho que cada um no seu quadrado.
Mas, assim, nesses especificamente, muitos dos que estavam ali são frequentadores de igrejas e cultos e tudo mais. Então, ali não teria problema. Tem um comentário que diz que os pastores foram ofuscados ali. Aí, eu não sei, houve um convite, acredito também, né? Para que eles fossem estar lá. Então... Você tem o convite para as autoridades. Exato. Você não tem como fechar para quem é pré-candidato. Né? Não, então, mas é que então não foi ofuscado. Houve um convite, eles foram convidados a estar lá. Então, esse senso de julgamento. Mas minha opinião é que política não se faz em igreja ou qualquer outro lugar. Olha, eu faço muita campanha. As entidades normalmente estabelecem uma agenda de receber candidatos, né? Sim. E que abrem para todos. Independente da postura ideológica, eventualmente, que a entidade possa ter, ela abre espaço, né, em o estatuto da entidade permitindo, havendo essa questão. Eu até cito um exemplo que aconteceu lá naquele famoso Ferramura em Apucarana. O estatuto não permitia que a mulher fosse lá, me parece que uma política do PT esteve lá e deu um reboliço enorme, né? Então, porque o estatuto não permitia, alguém abriu essa exceção. Então, assim, se o estatuto permite que, né, se abre eventualmente em circunstâncias especiais, principalmente durante uma campanha política, que o pré-candidato ou o candidato lá esteja para expor seu plano de governo, as suas aspirações políticas, não vejo nenhum problema com relação a isso, desde que seja de forma democrática, que você contemple todos e aí você estabelece, e é muito normal. Todas as entidades, empresas fazem Sempre isso, foi. principalmente durante o período eleitoral. Absolutamente Sempre. lícito e tranquilo. E é importante também, Calazans, por exemplo, uma entidade como essa buscar um apoio político também para depois, se tiver algum tipo de problema, uma situação que precisa da atuação ou precisa resolver na política, fica mais fácil? Sim, acho que a gente tem que diferenciar, Zé, o seguinte, que é a Ordem dos Pastores e o que é a igreja. A Ordem dos Pastores não é igreja, né? A Ordem dos Pastores é uma entidade que reúne pastores para debater situações da igreja no município de Maringá. Então, ela é uma entidade que, naturalmente, ela é essencialmente política, porque ela trata sobre organização. É uma entidade que depende, né, do relacionamento com a administração pública, seja quem quer que seja o prefeito, porque nós temos legislação que trata sobre a igreja, nós temos aqui em Maringá, inclusive, um debate histórico sobre questão de alvará, enfim, e é muito mais fácil que essas situações sejam resolvidas coletivamente, ou seja, por meio da Ordem dos Pastores, do que individualmente com cada igreja. Então, são situações diferentes, né? Não se trata de uma reunião da igreja, se trata de uma associação, de uma entidade representativa e que, como você disse, ela precisa de manter um mínimo de articulação com o poder público, porque é o poder público quem estabelece as regras. Mas isso sempre aconteceu ou está acontecendo de Não, tempo pra isso cá? sempre aconteceu, por isso que eu estou dizendo, isso é natural, eu participo, eu sou membro da Ordem dos Pastores, não estava na posse porque estava viajando, mas faço parte. Entendeu? Então, assim, a vida toda quem participa lá da Ordem dos Pastores sabe que lá tem presença de políticos, sempre participa, político de esquerda, política de direita, quem aparece lá... Não existe uma preferência. Não existe uma preferência, não existe posicionamento por parte da entidade, entendeu? O que existe é a abertura da entidade para quem quiser participar da reunião. E tem um fator também que é o seguinte, que até na ADONEP isso que é muito considerado, né? Que é o respeito à posição da autoridade. Então, isso é muito debatido, né? Eu sei que isso é debatido no meio dos católicos, mas no meio dos evangélicos isso também é muito debatido. Então, quando se tem uma autoridade, então se tem um vereador, se tem prefeito, se tem vice-prefeito, deputado, pouco importa o partido que essa autoridade participe. Essa autoridade vai ser colocada numa posição de respeito no meio quando participa dessas reuniões. Então, foi o que aconteceu ali, na reunião, na posse da UPEI. Nada demais, gente. É absolutamente normal. Tudo que continua sempre foi assim. Não tem nenhum motivo para criar nenhuma polêmica com relação a isso.